Shalom, shalom, aqui quem fala é a apóstola Nilcélia, líder da cobertura espiritual do Ministério Comando Águia, Ministério de Avivamento. Hoje eu quero compartilhar uma palavra profética ao seu coração, falando das maravilhas do nosso Senhor Jesus, o Rei da Glória. A palavra do Senhor nos diz em Isaías 34, nos conta a história de um homem chamado Ezequias e a sua cura maravilhosa. E diz a palavra do Senhor assim, Isaías 38, naqueles dias Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. E veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta. Ele disse, assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto à parede e orou ao Senhor e disse, Senhor, lembra-te, peço-te, de que andei diante de ti em verdade e com coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo, vai e diz a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, e eis que acrescentarei os teus dias 15 anos. E livrar-te-ei das mãos do rei da Síria, a ti e a esta cidade. Eu defenderei esta cidade. Glórias a Deus. Queridos, eu quero dizer para vocês que o nosso Deus, Ele é o Deus que muda decreto. O nosso Deus, Ele é o Deus que Ele muda histórias. E não existe limites para este Deus. Nós vemos a história desse homem, desse rei. E ele estava com uma enfermidade, e essa enfermidade era para a morte. Então o Senhor pediu para que o profeta fosse até ele e levasse uma palavra para ele, pedindo para que ele viesse colocar a casa dele em ordem, que o Senhor iria levá-lo. Mas quando aquele homem, diz a palavra do Senhor, que ele virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. E disse ao Senhor, lembra-te, Senhor. Peço que lembre-te que eu andei diante de ti em verdade com o coração perfeito e fiz tudo que era reto aos seus olhos. Este homem, ele clamou a Deus, ele suplicou ao Senhor, ele pediu para que o Senhor viesse a lembrar, que o Senhor viesse trazer à sua memória as suas obras, aquilo que ele tinha feito diante de Deus. E eu creio, queridos, que nesse momento o coração de Deus Pai, o Todo-Poderoso, foi tocado pela oração deste homem, pelo quebrantamento deste homem. E o Senhor mudou o decreto para a vida deste homem. O Senhor ouviu e o Senhor mandou novamente que o profeta voltasse lá e revogasse aquela palavra, revogasse aquele decreto. E o Senhor disse para ele, eu estarei acrescentando os seus dias na terra. E fez outra promessa, disse para ele que daria vitória para ele sobre os seus inimigos e livraria das mãos do rei da Síria, ele e toda a cidade, ele e todo o seu reino. E o que eu quero dizer para você é que Deus, na sua extrema misericórdia e bondade, o Todo-Poderoso, e eu quero dizer hoje para você, através dessa oração, através dessa palavra, que você possa saber que você tem um Pai, que você tem o Abba, que você pode clamar a Ele, seja qual for o decreto que tenham enviado para a sua vida. Talvez seja um decreto de pessoas enviaram decreto para você de fracasso, de destruição. Talvez pessoas até mesmo pagaram alto preço, para poder destruir a sua vida, seu casamento, a sua empresa. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Quando nós colocamos o nosso joelho no chão, quando nós colocamos nosso rosto em terra, e quando nós clamamos ao Senhor, Ele nos ouve. Por isso eu quero dizer para você que nós temos que ter uma vida reta, uma conduta íntegra diante do Senhor, assim como esse homem tinha. Porque a Bíblia diz assim, queridos, que de Deus ninguém se zomba, tudo que nós plantamos, nós vamos colher. Ainda ontem nós estávamos em um lugar
na rua, na fila de um banco. E ali na nossa frente chegou algumas mulheres, 2 mulheres com crianças pequenas, e elas entraram no lugar de prioridade. E eu quero compartilhar isso com vocês. E de repente a moça que estava organizando aquela fila, o distanciamento, por conta da pandemia, né? E aquela moça, ela olhou para mim, estava eu, o meu esposo, os meus filhos. E ela olhou para nós e eu disse para ela assim: nós não estamos furando a fila, viu? Nós estamos aqui porque o sol estava muito quente e nós nos afastamos um pouquinho da marca que estava no chão para ficarmos debaixo da árvore, na sombra. E ali eu falei para ela: nós estamos aqui, mas nós estamos na fila, nós não estamos furando. E ela sabia que nós não estávamos furando a fila porque nós estávamos já há mais de 40 minutos ali. Ela já tinha vindo umas 2 vezes ali organizar a fila e ela viu que nós estávamos ali. E de repente, queridos, ela olhou para minha cara, ela deu um sorrisinho, ela falou: não, eu sei que vocês já estavam aí. E de repente ela olhou e ela diz assim: e também nós sabemos, né? Ela diz bem assim, que nós podemos até às vezes queremos mentir ou enganar, né? Até mesmo furar a fila, ela diz, que algumas pessoas fazem isso. Ela diz: mas Deus está a nos observar. Deus está vendo e no tempo certo Ele cobra, Ele requer. Então, queridos, o que eu quero dizer através dessa mensagem? Este homem, ele tinha credibilidade diante de Deus. Ele tinha uma vida justa, uma vida íntegra diante do Senhor. Creio eu que as suas atitudes eram agradáveis a Deus. Porque quando ele recebeu essa palavra da boca do profeta, diz a Bíblia, no verso 3, que ele diz: ah, Senhor, lembra-te e peço-te de que andei diante de ti em verdade com o coração perfeito. E fiz o que era reto aos teus olhos. E eu creio queridos, que naquele momento, Deus Pai, pediu assim aos anjos e diz: traz aqui diante de mim, diante da minha presença, as crônicas da vida deste homem. Traga para mim, diante da minha presença, o livro da história dele, da vida dele. E de repente, creio eu que Deus começou a examinar e Deus viu que ele tinha credibilidade diante de Deus. Aleluia. Deus viu que ele era um homem justo, um homem correto, um homem que andou na verdade, um coração perfeito diante de Deus. E quando nós falamos de coração perfeito é um coração segundo o coração de Deus, como era o coração de Davi. Um coração verdadeiro, um coração puro diante do Senhor, um coração reto diante de Deus. Então Deus olhou, Deus começou, creio que Deus começou a ver, Deus começou a olhar quais foram as sementes daquele homem, o que aquele homem tinha plantado. E Deus diz: por isso eu vou te dar vitória, eu vou acrescentar os seus dias na terra. Queridos, eu quero dizer que quando nós andamos no caminho de Deus, no caminho da verdade, no caminho da justiça, sendo pessoas justas, pessoas com coração verdadeiro, quando nós dobramos o nosso joelho, colocamos a nossa cara na terra e clamamos ao Senhor, Ele nos dá vitória. Ele muda decretos da nossa vida, da nossa família, da nossa empresa, do nosso ministério, da nossa saúde. Ele é o Deus que muda decreto, segundo as nossas atitudes e segundo o nosso comportamento e segundo ao nosso coração. Gálatas fala: de Deus ninguém se zomba. Ninguém zomba de Deus ninguém zomba. Tudo que planta, colhe. Este homem, no tempo que ele precisou do favor de Deus, de um decreto, de uma mudança, ele foi ouvido pelo Senhor. Então o que eu quero dizer para você é que as suas sementes sejam boas, que o seu plantio seja bom, para que quando você clamar a Deus, você possa ter crédito com Ele.
que você possa ter saldo com Ele. Que quando você abrir a sua boca e dizer Abba, Ele possa conhecer a tua voz e dizer filho, filha. Ainda mesmo você sendo pecador, muitas das vezes falho, mesmo assim eu te amo, mesmo assim eu conheço a tua vida diante de mim, eu vejo o teu esforço, eu vejo a tua integridade diante de mim e conheço o teu coração, e por isso eu vou te responder, e por isso eu te darei a vitória. Que você possa receber essa palavra no seu coração, que você possa praticar essa palavra e que o Senhor possa ouvir as suas orações, que você possa fazer como este homem, que quando você receber alguma palavra de derrota, algum decreto, talvez na medicina, os médicos falar não tem mais jeito, tá no estado final, não tem o que fazer. Ah, não tem mais, a empresa não tem mais como, vai abrir falência. Ah, o casamento está acabado. Ah, o ministério está acabado. Ah, a família está acabada. Para que você possa, em nome do Senhor Jesus Cristo, o Rei da Glória, fazer como esse homem fez, virar o seu rosto pela parede, ou dobrar os seus joelhos e colocar o seu rosto em terra e clamar ao Senhor, e que o Senhor possa abrir o livro da tua vida e que Ele possa olhar as suas atitudes, que Ele possa olhar as tuas sementes, a tua plantação, e que Ele possa dar uma boa colheita para você. Em nome do Senhor Jesus Cristo, o Rei da Glória. Pai, eu lhe peço em o nome do Senhor Jesus Cristo, que todas essas pessoas que estão tendo acesso agora, Senhor, a essa mensagem, Senhor, impulsionada e nascida do teu coração, Pai. Pai querido, que cada filho, que cada filha venha a ser ministrado e venha a ser tocado pelo Senhor. Que eles possam, Senhor, meu Deus, meu Pai, clamar a Ti, Pai. E como diz na Tua palavra em Jeremias 33:3, e que o Senhor possa responder e anunciar a eles coisas firmes, coisas grandes que eles ainda não viram, não presenciaram e nem viveram, Pai. Se eu te peço no nome de Jesus, que haja mudança de decreto sobre a vida de cada um, Senhor. Que haja revogação, Senhor, meu Deus, meu Pai, de decretos, Pai, sobre cada vida, Pai. E que nós, Pai, os seus filhos possamos saber que a última palavra é a palavra que vem do Senhor. Senhor, que as tuas bênçãos possam vir agora sobre cada lar, sobre cada casa, sobre cada família, Senhor. Sobre cada vida, Senhor, que está ouvindo agora, Senhor, este áudio, Senhor. Pai, que os céus estejam abertos sobre a vida de cada um, Senhor. É o que eu te peço, Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, o Rei da Glória. E já te agradeço, Pai, em o nome de Jesus.